Os 12 critérios para analisar uma ação segundo a Nasdaq. Aproveite para se inscrever no canal e ficar sabendo quando os próximos vídeos forem publicados. Nasdaq Dozen é um modelo criado pela Nasdaq como forma de ajudar você a escolher as melhores ações para investir. Hoje, dada a imensa quantidade de informações disponíveis sobre as empresas, o investidor comum pode perder o foco e ficar sem saber por onde começar a sua análise. Este modelo visa oferecer uma análise objetiva dos critérios mais importantes que devem ser avaliados antes de comprar uma ação. Não se trata de uma fórmula milagrosa ou infalível, mas sim de uma maneira racional que poderá guiar você no momento de analisar uma empresa. Pode também ser um filtro inicial para você avaliar se aquela ação merece uma análise mais profunda. Contribui ainda para decidir entre duas ações que você possa estar avaliando. São 12 critérios, para cada um deles você irá assinalar se a ação está aprovada ou reprovada. Quanto maior for o número de critérios aprovados, mais confiança você terá naquela ação. Antes, uma observação: tomei a liberdade de ajustar alguns critérios para fazerem mais sentido. Explicarei quando isso acontecer. Para ver na prática como esses critérios funcionam, vamos usar a ação da Microsoft como exemplo, lembrando que os dados usados estão atualizados até a data de publicação deste vídeo. Vamos então aos critérios. Critério número 1: Receita. Obviamente, você deseja investir em ações que estejam vendendo seus produtos e serviços e gerando dinheiro. Procure analisar a receita gerada nos demonstrativos anuais da empresa. Veja se a receita está numa linha ascendente, crescendo ano após ano, ou se ela é irregular, ou pior, se ela está na descendente. Olhando para a evolução da receita da Microsoft, percebemos claramente que ela está subindo. Pelo critério Receita, Microsoft está aprovada. O segundo critério é o lucro por ação. Este critério vai mostrar quanto daquela receita se transforma efetivamente em lucro para o acionista. De forma geral, quanto maior o lucro por ação, mais aquela ação vale. Veja se o lucro por ação está numa linha ascendente, crescendo ano após ano, ou se ela é irregular, ou se ela está na descendente. Olhando para a evolução do lucro por ação da Microsoft, percebemos claramente que ele está irregular. Pelo critério do lucro por ação, a Microsoft está reprovada. Terceiro critério: Return on Equity, ROI. ROI significa retorno sobre o patrimônio e é uma medida de eficiência da empresa. No critério original é pedida para avaliar o crescimento do ROI com o tempo. Eu não concordo. Caso o patrimônio cresça na mesma proporção do lucro, o ROI permanecerá estável. O importante é o ROI estar num patamar saudável e acima das empresas do mesmo setor. Na tabela, vemos que o ROI da Microsoft variou entre 15% e 29%. A média de ROI do setor de software varia entre 5% e 15%. Portanto, pelo critério ROI, a Microsoft está aprovada. Quarto critério: recomendação dos analistas. Este é um critério muito pouco usado no Brasil, mas comum nos Estados Unidos. Basicamente, se faz uma média das recomendações dos analistas para identificar se estão orientando a compra ou a venda da ação. Por que usar esse critério? Porque os analistas estudam a empresa de maneira profunda, avaliam os números e as perspectivas para decidir qual atitude tomar perante aquela ação. Existem 5 níveis principais de indicação: forte compra, compra, manutenção, venda e forte venda. Uma recomendação média de compra e forte compra preenche esse critério. Dentro das indicações dos analistas para a ação da Microsoft, aquela mais comum é a de forte compra. No critério recomendação, a Microsoft está aprovada. Quinto critério: surpresa positiva nos resultados. Neste critério, você avalia se os resultados divulgados pela empresa vieram acima das expectativas dos analistas, indicando uma surpresa positiva, ou se vieram abaixo, indicando uma surpresa negativa. No gráfico, vemos as últimas divulgações de lucro por ação nos resultados trimestrais. A barra preta mostra a expectativa e a barra azul mostra o resultado publicado. Perceba que a Microsoft bateu as estimativas de lucro por ação em todos os trimestres. Pelo critério surpresa positiva de resultados, a Microsoft está aprovada. Sexto critério: projeção de lucros.
Não seja um investidor de retrovisor. Analisar balanços é importante, mas analisar o futuro da empresa também. É do futuro que virão os lucros da ação em que você começará a investir. Por este critério, a ação deve ter uma projeção de lucros que aumente no decorrer dos anos. Olhando para a projeção da Microsoft, percebemos que a projeção de lucros está maior em cada um dos próximos 3 anos. Pelo critério projeção de lucros, a Microsoft está aprovada. Critério de número 7, crescimento dos lucros. Este critério é parecido com o anterior, mas ele avalia de quanto será o crescimento dos lucros nos próximos anos. Para ser aprovado, o crescimento dos lucros deverá ser superior a 8% ao ano. Este critério de 8% é empírico, foi definido numa época em que os juros eram de 4%, na crença de que o lucro das ações deveria crescer pelo menos o dobro para valer o risco. No gráfico, vemos que a projeção é de crescimento médio de 12,35% no lucro por ação anualmente. Pelo critério crescimento dos lucros, a Microsoft está aprovada. O oitavo critério é o índice PEG. PEG significa Price over Earnings to Growth, ou preço sobre lucro dividido pela taxa de crescimento do lucro por ação. Eu prefiro usar a taxa de crescimento do lucro projetado do que do lucro passado. Quando o PEG está abaixo de 1, significa que o preço da ação está descontado em relação ao crescimento, e acima de 1 significa que o preço da ação está sobreavaliado. No momento em que faço esse vídeo, o índice P sobre L da Microsoft é de 27,7 e a taxa de crescimento anual do lucro por ação prevista para os próximos anos é de 12,35%. Dividindo-se um pelo outro, temos 2,24. Pelo critério PEG, Microsoft está reprovada. O nono critério é o índice Preço sobre Lucro da indústria. Neste critério, você compara o índice P sobre L da ação com o das ações da mesma indústria. No momento em que publico este vídeo, o índice P sobre L da Microsoft projetado para os próximos 12 meses é de 26,1 e a média do setor de software está entre 74 e 121. Como o P sobre L da Microsoft está abaixo da média da indústria, ela está aprovada por esse critério. O 10º critério é definido como dias para cobrir. Este critério avalia a quantidade de posições apostando na queda de preço da ação, leva em conta o número de ações em posição vendida e o volume diário de ações negociadas. Ele avalia o número de dias necessário para os vendidos cobrirem suas posições. Se este valor for menor que 2, a ação está aprovada, se for maior que 2, está reprovada. Neste momento, levaria 1,59 dias para os vendidos em Microsoft cobrirem suas posições. Pelo critério dias para cobrir, a ação da Microsoft está aprovada. O critério de número 11 é a atividade dos insiders. Insiders nada mais são do que os executivos da empresa. Saber se eles estão comprando ou vendendo a ação da empresa em que trabalham é um sinal do que eles pensam sobre o futuro da mesma. Um executivo da empresa pode estar vendendo a ação por uma série de razões, mas só compra por acreditar que ela valerá mais no futuro. A ação passa neste critério quando o número de ações compradas por insiders é maior do que o número de ações vendidas no período. Nessa tabela, vemos que o número de ações compradas por insiders nos últimos 3 e 12 meses é superior ao número de ações vendidas, o que dá um saldo positivo. Pelo critério atividade dos insiders, a Microsoft está aprovada. O critério de número 12 é a geração de alfa ponderado. Este critério, chamado Weighted Alpha, mostra a força relativa de crescimento da ação no período de 12 meses e 20 dias, com ênfase neste último. Quanto maior o número, mais a ação está se valorizando e valorizando bem em período recente. Na tabela, vemos que a geração de alfa ponderado da Microsoft está bastante positiva, o que é um ótimo sinal. Pelo critério geração de alfa ponderado, a ação da Microsoft está aprovada. Você aprendeu 12 critérios para avaliar ações no exterior. 9 aprovações ou mais indicam forte candidata a crescimento. 6 a 8 aprovações indicam candidata intermediária a crescimento. Até 5 aprovações indicam pobre candidata a crescimento. Avaliamos a ação da Microsoft nestes 12 critérios.
Ela foi aprovada em 10 e reprovada em 2. Por esta avaliação, ela é forte candidata a crescimento. Lembrando que não existe garantia, por nenhum critério, aliás, de que a ação irá subir. Esse tipo de avaliação é apenas uma ferramenta a mais para você usar quando for montar uma carteira de ações internacionais. Os dados para a ação da Microsoft estão atualizados até a data de publicação. Não entenda este vídeo como uma indicação de compra para a ação da Microsoft. Existem muitos outros critérios e fatores a serem analisados em se tratando de ações. Não é porque a ação não preenche os critérios que ela se torna um mau investimento. A decisão final e a responsabilidade sobre comprar ou não determinada ação será sempre sua. Todos esses dados podem ser encontrados diretamente no site da Nasdaq. Basta colocar o símbolo da ação para encontrar balanços e demais informações. Se gostou do vídeo, dê o seu joinha e se achar que mais pessoas podem aproveitar essas informações, fique à vontade para compartilhar. Ficou com alguma dúvida? Estarei disponível no e-mail contato@investidorinternacional.com. Mais informações na descrição do vídeo. Um forte abraço!